Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel e hoje eu tô aqui para trazer mais um vídeo aqui pro canal. Eu tava sumido, eu sei, mas hoje eu tô aqui e ainda vou continuar esse mês a gravar vídeo para trazer para vocês mensagens da Palavra de Deus. E eu creio que fazendo isso eu tô fazendo a minha parte para pregar o Evangelho e creio que assim como eu tenho que fazer a minha parte, você também tem que fazer a sua parte. Pregando na sua escola, pregando no seu trabalho, pregando na faculdade, pregando no lugar onde você estiver, porque é esse o chamado de Jesus para cada um de nós. Ide e pregai o Evangelho. Então, faça a sua parte, eu estou fazendo a minha, todos nós temos que fazer a nossa. E para o vídeo de hoje, eu trouxe a parábola da ovelha perdida, para dar continuação à nossa série aqui no canal Explicando o Reino, em que eu falo sobre as parábolas que Jesus contou ao longo da história dele. Então, pega essa Bíblia aí que tá pegando poeira às vezes na sua casa e abre ela lá em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 4. E olha só que interessante essa parábola que Jesus vai trazer pra gente. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Então vamos imaginar no contexto de Jesus, onde era mais normal ter um pastor de ovelhas e ter esse pastor que cuida de ovelhas. Ele traz esse contexto de um pastor de ovelhas que tem 100 ovelhas e imagine a cena de que ele volta para o aprisco, que é o lugar onde ficam as ovelhas, e ele vai contar cada uma das ovelhas para ver se está tudo certinho. E ele vai contando 1, 2, 3, aí vai no 98, 99, e aí ele, peraí, tá faltando uma ovelha. Então, o pastor ele se dá conta de que tem uma ovelha que está faltando. E muitas vezes essa ovelha ela não se perdeu por falta de cuidado do pastor. Essa ovelha ela pode ter se perdido por conta própria, porque ela deixou de seguir o rebanho, porque ela achou alguma coisa atraente e se distraiu e uma hora perdeu o rebanho. E pensa muito bem, a ovelha é um animal que não tem racionalidade como nós. E eu creio que a ovelha deve ser diferente, por exemplo, de um cachorro. Cachorro é um animal inteligente. Cachorro é um animal que se vira melhor sozinho. E eu creio que a ovelha não é um animal que se vira tão bem sozinho. Justamente por isso existe o pastor de ovelhas. Então quando uma ovelha fica sozinha, ela fica mais exposta ao ataque, por exemplo, de predadores. Vamos imaginar um lobo, ou um urso, ou alguma coisa assim. E fica muito perigoso para ela. Então, o pastor que vê que cada ovelha tem o seu próprio valor, porque cada ovelha é valiosa para o pastor, ele se dá conta que perdeu uma. E eu creio que esse pastor ele fica muito preocupado e deixa as outras 99 ovelhas lá e deixa elas guardadas. Vamos imaginar que ele não deixou essas 99 ovelhas largadas por aí. Ele deixou essas 99 ovelhas guardadas, cuidadas, porque ele se importa com cada uma das ovelhas. Mas vai atrás da outra ovelha, porque ele ama aquela ovelha. E ele vai procurar ela. Vamos imaginar numa floresta. E olha só que interessante o que Jesus traz no versículo 5 e no versículo 6. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Olha só que interessante. O pastor de ovelhas, ao invés de ele encontrar aquela ovelha e começar a brigar com ela, e bater nela e fazer outras coisas porque a ovelha se perdeu por conta própria, ele pega aquela ovelha que talvez está com frio, ou talvez possa estar com fome, ou talvez possa estar assustada. Ele pega essa ovelha e coloca ela nos ombros. Então imagine que ele pega a ovelha e coloca aqui, nos ombros, e vai até o aprisco de volta, e deixa ela entre as 100 ovelhas. E além disso, ele deixa aquela ovelha lá, e ele chama os amigos e os vizinhos dele, e começa a comemorar. Vamos imaginar que ele faz um churrasco, nos nossos dias de hoje ele faz um churrasco, para comemorar a ovelha que estava perdida. E essa história, ela vai muito além de um pastor e 100 ovelhas. Ela fala sobre o amor de Deus nas nossas vidas. E olha só que interessante que Jesus traz no versículo 7. Então, Lucas 15, versículo 7. Olha só o que Jesus diz, depois de ter contado aquela parábola. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados
do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Então, olha só que interessante o que Jesus traz no final. Ele traz uma mensagem dizendo que há mais alegria no céu, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E aqui ele já mostra sobre o que ele quer falar e sobre o que representa aquela ovelha que se perdeu. Aquela ovelha que se perdeu representa uma pessoa que está perdida, uma vida que está perdida, uma vida que está longe de Jesus. E eu lembro da minha vida longe de Jesus. Eu não era uma pessoa boa, eu não era uma pessoa que estava salva. Assim como cada pessoa que está longe de Jesus, e assim como você quando estava longe de Jesus, não era uma pessoa salva. Era uma pessoa perdida, era uma pessoa fundada no pecado, era uma pessoa que cometia maldades, era uma pessoa que não amava o próximo. E eu imagino que talvez possa ter alguém que aqui está vendo essa mensagem e se vê como uma ovelha perdida. Eu digo para você que às vezes você pode ser uma pessoa que está mesmo indo na igreja. Você pode ser uma ovelha perdida. Eu era uma pessoa que ia para a igreja, mas era uma ovelha perdida. E assim pode ser você, que vai para a igreja, mas é uma ovelha perdida. Que vai para a igreja, mas ainda está vazio. Que vai para a igreja, mas ainda vive afundado no pecado. Você é uma ovelha perdida. Você que nunca entregou a vida para Jesus Cristo, ou que talvez entregou a vida para Jesus e se distanciou dos caminhos dele, é uma ovelha perdida. Mas olha só que interessante. Você tem um pastor que te chama. Esse pastor te ama. Esse pastor se chama Jesus Cristo. E ele vai atrás de cada um de você. Talvez você que está aí na sua casa, ou está assistindo em qualquer outro lugar, mas é uma ovelha perdida. Hoje, o pastor, o bom pastor, que entregou a vida por você e pagou um preço em uma cruz que você não conseguiria pagar. Mas ele não merecia morrer daquela forma. Mas ele morreu daquela forma por amor a você. Mas não ficou desse jeito. Ele não ficou morto para sempre. Ele ressuscitou, justamente para mostrar que ele era Deus. E hoje está aqui comigo, hoje está contigo, hoje está lá à direita do Pai. E ele te ama, e ele te chama para entregar a vida para ele. E para entender que ele morreu por você e pôde pagar um sacrifício que você não conseguiria pagar. Pense que se não fosse Jesus, você já estaria totalmente condenado ao inferno e não teria outra chance. Mas Jesus, ele tomou o meu lugar e o seu lugar naquela cruz e sofreu por cada um de nós e pagou o preço que era pra gente pagar, porque ele não merecia, ele não tinha pecado. E ele pagou esse preço justamente para que eu pudesse ter salvação, para que você pudesse ter salvação, para que toda a humanidade pudesse ter salvação. E hoje ele chama você, uma ovelha perdida, para voltar para os braços do bom pastor. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha se sentido tocado. Se você nunca entregou a vida para Jesus, mas deseja entregar hoje, entregue a vida para Jesus. Faça uma oração e fale: Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Procure uma igreja local que vai te acolher, que vai te abraçar e que vai te ajudar e te ensinar nos caminhos do Senhor. Leia a Bíblia e busque um relacionamento com Deus, porque é isso que Jesus quer com a gente. Ele quer um relacionamento conosco. Então, tchau, tchau. Deus abençoe a sua vida.